Nas tranquilas horas antes de sua morte, a princesa Diana fez uma última ligação telefônica para seus jovens filhos, William e Harry. Foi um momento breve, cheio de calor, mas impregnado de um senso de urgência e ternura que mais tarde atormentaria ambos. Essa foi a última vez que ouviriam a voz de sua mãe. Uma chamada que, em retrospectiva, carrega um inquietante sentido de finalidade. A verdade pode surpreender você. Essa ligação fatídica deixou nos meninos uma lembrança que os acompanharia por anos, adicionando um peso dilacerante aos últimos momentos de Diana. Você escreve no livro, diz: "Muitas vezes eu dizia a mim mesmo ao acordar, talvez hoje seja o dia. Talvez hoje seja o dia em que ela reapareça." Sim, esperança. Eu tinha enormes quantidades de esperança. O papel da princesa Diana como mãe de William e Harry foi central em sua vida e identidade. Diferentemente de muitos pais reais tradicionais, Diana adotou uma abordagem prática na criação de seus filhos. Ela estava determinada a dar-lhes uma infância o mais próxima possível da normalidade. Seu objetivo era simples, mas profundo: oferecer-lhes uma infância que mesclasse os deveres reais com as experiências cotidianas de outras crianças. Ela os enraizou na compaixão, na humildade e em um senso de liberdade raramente concedido a quem nasce na realeza. Desde o início, Diana comparecia a eventos escolares, levava-os em férias familiares e frequentemente era vista abraçando-os abertamente em público, gestos pouco comuns para a realeza britânica. Sua calorosidade e acessibilidade a destacaram. Diana queria que seus filhos se sentissem amados e apoiados de uma maneira que lhes permitisse desenvolver suas próprias personalidades, livres das rígidas expectativas frequentemente impostas aos jovens reais. Diana também priorizou expor William e Harry à vida fora dos muros do palácio. Famosamente, ela os levou a restaurantes de fast food, parques de diversões e até mesmo a abrigos para pessoas sem teto, mostrando-lhes um mundo muito distante do privilégio real. Essas saídas tinham o objetivo de ensinar-lhes sobre as dificuldades e realidades enfrentadas pelas pessoas comuns, algo que ela considerava crucial para eles compreenderem. Seu objetivo era nutrir a empatia deles e ajudá-los a desenvolver uma genuína apreciação pelos menos afortunados, um valor que ela mesma demonstrava em seu trabalho no humanitário. Sua devoção era evidente nas formas como ela trabalhava para protegê-los dos aspectos mais sombrios da vida real, particularmente da sempre intrusiva imprensa. Diana conhecia muito bem o impacto negativo da constante atenção midiática. Estava determinada a proteger seus filhos disso tanto quanto possível. Esse instinto protetor apenas se fortaleceu à medida que ela experimentava a pressão do escrutínio público sobre sua vida pessoal. Apesar de seus próprios desafios, ela colocou o bem-estar de William e Harry acima de tudo. A influência de Diana em seus filhos transcendeu a infância. Ela moldou os homens em que eles eventualmente se tornariam. Tanto William quanto Harry frequentemente falam sobre o impacto de sua mãe, creditando a ela os ensinamentos sobre bondade, resiliência e um profundo senso de responsabilidade social. Seus valores vivem por meio de seu trabalho público e suas vidas pessoais, onde continuam a honrar seu legado ao defender causas próximas ao coração de Diana. Na última ligação de Diana, estavam presentes esses elementos de sua devoção, sua calorosidade, sua natureza protetora e seu desejo de incutir amor e empatia em seus filhos. Para William e Harry, essa última conversa se tornaria um lembrete agridoce do vínculo insubstituível que compartilhavam com uma mãe que se dedicou a lhes dar uma vida de dever e compaixão. Na tarde de 30 de agosto de 1997, enquanto aproveitavam o final das férias de verão no castelo de Balmoral, na Escócia, os jovens príncipes William e Harry receberam uma chamada telefônica que, com o tempo, adquiriria um significado inesquecível e perturbador. A ligação era de sua mãe. A princesa Diana estava de férias em Paris com seu companheiro, Dodi Fayeda. Com apenas 15 e 12 anos, William e Harry eram como qualquer outra criança de sua idade, ansiosos para aproveitar ao máximo seus últimos dias de verão. Esse desejo de brincar influenciaria o que mais tarde se tornaria uma das lembranças mais agridoces de suas vidas. A ligação de Diana chegou em uma noite em que os meninos estavam ocupados com seus primos, absortos na empolgação da noite. Para eles foi apenas mais uma ligação de rotina, um momento rápido de tranquilidade ao saber que sua mãe estava segura e feliz. A voz de Diana atravessou a linha telefônica, cheia de sua característica calorosidade e amor. Ela perguntou sobre o dia deles.
interessou-se por suas aventuras e ouviu pacientemente enquanto rapidamente compartilhavam suas histórias. Os meninos, ansiosos para voltar a brincar, mantiveram a conversa breve. Responderam com comentários leves e apressados. Despediram-se sem saber que aquela seria a última vez que ouviriam a voz de sua mãe. Diana, como sempre, terminou a ligação com palavras amorosas e um lembrete suave de sua devoção por eles, dizendo o quanto sentia saudades e que os veria em breve. Mas naquela noite, havia um tom extra de ternura em sua voz. Era como se ela intuísse a importância de cada palavra dita, embora seus jovens filhos não percebessem. Essa ligação, que no momento parecia rotineira, se tornaria o último fio que conectava William e Harry à sua mãe. Nos anos que se seguiram, ambos os príncipes refletiriam sobre esse breve momento com uma mistura de nostalgia, arrependimento e dor. A brevidade de sua última conversa pesou profundamente sobre eles, especialmente porque eram jovens demais para entender a importância de cada segundo que passaram falando com ela. Eles não sabiam que aquela noite seria a última oportunidade de dizer tudo o que gostariam que ela soubesse. No entanto, Diana transmitiu tudo o que pôde através de sua voz, preenchendo-a com amor que ressoaria com seus filhos muito depois de sua partida. O contexto da ligação adiciona outra camada de emoção. Balmoral era um lugar que associavam a família, segurança e lembranças felizes. Agora o castelo ficaria para sempre marcado pela lembrança agridoce de suas últimas palavras com Diana. Embora os meninos estivessem protegidos dentro das confortáveis paredes do recinto real, sua mãe estava longe da segurança da família. Ela enfrentava uma cidade cheia de câmeras piscando, olhares inquisitivos e a incessante atenção da mídia. Na manhã de 31 de agosto de 1997, as vidas dos príncipes William e Harry mudaram para sempre. Informaram-lhes que sua mãe, a princesa Diana, havia morrido em um acidente de carro em Paris. Os jovens príncipes tinham apenas 15 e 12 anos. Estavam hospedados no castelo de Balmoral, na Escócia, com seu pai, o príncipe Charles, e outros membros da família real. Quando as notícias do acidente chegaram a Balmoral nas primeiras horas da manhã, a família real enfrentou uma decisão difícil. Como dar aos meninos a devastadora notícia de uma forma que lhes permitisse um último momento de paz antes que a magnitude de sua perda os dominasse? Charles decidiu esperar até amanhã para contar-lhes na esperança de poupá-los de algumas horas de angústia. Quando entrou no quarto para dar a notícia, tanto William quanto Harry ficaram atônitos. Para o príncipe William, de 15 anos na época, o impacto foi quase paralisante. Sua mãe havia sido sua confidente, uma força estabilizadora que o ajudava a enfrentar os desafios de ser o segundo na linha de sucessão ao trono britânico. Agora, enfrentando uma dor que não podia expressar, William assumiu instintivamente o papel de protetor, tanto para si quanto para seu irmão mais novo, Harry. Embora ainda fosse uma criança, foi empurrado para uma posição de responsabilidade emocional. Tentou equilibrar sua própria dor enquanto buscava proteger Harry do peso total da perda. Para o príncipe Harry, que tinha apenas 12 anos, a reação foi de uma descrença profunda e dolorosa. Desde então, ele descreveu sentir-se entorpecido, como se a realidade da morte de sua mãe fosse algo que não conseguia absorver completamente. Suas memórias de Diana estão impregnadas da dor de sua ausência e de uma sensação persistente de incompletude. A perda repentina deixou nele perguntas que não podia articular na época e um vazio com o qual lutaria por anos. Ambos os meninos sentiram uma esmagadora sensação de arrependimento, revivendo a brevidade de sua última ligação telefônica com a mãe, desejando ter dito mais, ouvido mais, passado mais tempo. À medida que os dias se transformavam em semanas, William e Harry enfrentaram uma resposta pública avassaladora à morte de Diana. As ruas de Londres se encheram de flores, cartas e admiradores em luto, e o mundo chorou ao lado deles. Mas para dois jovens príncipes, esse luto tão público intensificou sua dor privada. Eles foram forçados a enfrentar seu sofrimento sob o escrutínio de milhões, enquanto aceitavam que a mãe que os havia protegido cuidadosamente da dureza da vida real já não poderia mais protegê-los. Ao longo de sua vida, a princesa Diana foi tanto cativada quanto atormentada pelo intenso foco da mídia em cada um de seus movimentos. O escrutínio implacável que suportou apenas se intensificou em seus últimos anos, criando um ambiente de constante vigilância e pressão. Os momentos finais de Diana em Paris são uma ilustração inquietante disso. Sua trágica morte esteve diretamente ligada
as ações de um frenético grupo de paparazzi que perseguiu seu veículo pelas ruas da cidade. Em sua busca por liberdade pessoal e felicidade, Diana falou abertamente contra essa presença invasiva em sua vida. Com frequência, denunciava a interferência da mídia e sua falta de respeito por sua privacidade. As críticas de Diana à mídia provinham de anos de assédio e exploração. Desde seus primeiros dias na família real, fotógrafos e repórteres a seguiram incansavelmente. Capturaram cada luta pessoal e cada aparição pública. A mídia escrutinou seu casamento, especulou sobre seus relacionamentos e até rastreou suas férias. À medida que seu casamento com o príncipe Charles se deteriorava, Diana se via cada vez mais isolada, incapaz de escapar das câmeras. Tornou-se um ícone involuntário, presa em um ciclo no qual cada movimento seu era monetizado e vendido ao público. Ela expressou abertamente sua frustração e chamou atenção para o impacto negativo da constante intrusão, não apenas em sua vida, mas também na de seus filhos. Nas últimas semanas de sua vida, a batalha de Diana com os paparazzi atingiu um ponto crítico. Seu relacionamento com Dodi Fayed era uma fonte de insaciável curiosidade para a imprensa. Os paparazzi documentaram cada saída, refeição e conversa. Buscando refúgio do constante escrutínio, Diana e Dodi viajaram para Paris com a esperança de encontrar um breve alívio. Mas naquela noite, enquanto o carro de Diana acelerava pelo túnel do Pont de l'Alma, uma dúzia de fotógrafos em motocicletas perseguia seu veículo, determinados a capturar uma última imagem daquela noite. Tragicamente, essa perseguição implacável contribuiu diretamente para o fatal acidente que tiraria sua vida e deixaria o mundo em estado de choque. Para Diana, ser seguida não era apenas um incômodo, era uma fonte constante de temor. Sua relação com a mídia era opressiva e aterrorizante. Uma vez ela disse com notoriedade: "Gostaria de ser a rainha dos corações das pessoas, mas não me vejo sendo rainha deste país." A fascinação mundial por sua vida foi um fardo que suportou com um coração pesado, muitas vezes temendo até onde os paparazzi iriam para obter uma história. Seus temores se concretizaram da maneira mais devastadora. O papel da mídia na morte de Diana lançou uma longa sombra sobre seu legado. Transformou a forma como o público e a imprensa percebiam a privacidade pessoal. Para William e Harry, os últimos momentos de sua mãe simbolizaram as consequências de uma vida vivida sob a implacável lente da mídia. A perseguição que definiu suas últimas horas foi aterrorizante e os atormenta desde então. Adiciona uma camada arrepiante à tragédia de sua última ligação telefônica e aos eventos que se seguiram. O anseio de privacidade da princesa Diana foi uma luta constante, como se estivesse em uma busca interminável para construir uma vida para ela e seus filhos longe das rígidas estruturas da monarquia e do implacável escrutínio da mídia. Desde seus primeiros dias como jovem esposa, Diana foi lançada a um foco de atenção que nunca havia antecipado completamente. Com o tempo, as intensas pressões da vida real começaram a cobrar seu preço e apenas amplificaram seu desejo por autonomia. Diana lidava com uma instituição que valorizava a tradição e a discrição acima da liberdade pessoal, além de um público determinado a conhecer cada um de seus pensamentos e sentimentos. Suas frustrações com a família real se intensificaram à medida que seu casamento com Charles se deteriorava. Sua natureza compassiva e abordagem única aos deveres públicos conquistaram a admiração de milhões, mas também a distinguiram do estilo mais reservado preferido pela realeza. Sentindo que as regras que regiam sua vida a limitavam, Diana lutou para encontrar sua própria voz dentro da rígida monarquia. Sua separação de Charles em 1992 deu-lhe um vislumbre da independência que tanto desejava, mas o interesse público por sua vida pessoal apenas cresceu. Apesar da separação, ela ainda estava presa às expectativas e protocolos reais, o que dificultava estabelecer uma vida nos próprios termos. Nos últimos anos de sua vida, Diana fez um esforço decidido para se afastar da identidade real que lhe foi atribuída e criar uma vida que refletisse seus próprios valores. Ela renunciou à maioria de seus deveres reais oficiais, escolhendo concentrar-se em causas humanitárias próximas ao seu coração, desde a conscientização sobre o HIV até sua campanha contra minas terrestres. Livre de muitos dos compromissos formais que antes definiam sua vida, Diana encontrou um renovado senso de propósito e controle. Foi um período de exploração e crescimento, onde começou a reivindicar sua liberdade pessoal e a se definir fora do contexto real.
Um dos maiores objetivos de Diana era proteger William e Harry da incessante atenção midiática que havia dominado sua vida. Ela compreendia muito bem os efeitos prejudiciais do escrutínio constante e estava determinada a proporcionar aos filhos uma criação mais privada e equilibrada. Enquanto tentava equilibrar seu próprio desejo de liberdade com suas responsabilidades como mãe, Diana trabalhou incansavelmente para protegê-los das duras realidades de serem figuras públicas. Criar experiências normais para eles tornou-se uma prioridade, permitindo que, mesmo que brevemente, sentissem que eram crianças comuns. Sua última ligação telefônica para William e Harry foi marcada por essa luta constante por privacidade e normalidade. Diana sabia que os meninos estavam seguros em Balmoral, longe do olhar público e cercados pela família. No entanto, ainda se preocupava com a influência que a mídia poderia ter em suas vidas. Esperava que, ao se distanciar do foco real, pudesse oferecer a eles uma vida menos regida pelo dever e mais definida pela escolha pessoal. No final, a busca de privacidade de Diana tornou-se uma das lutas mais significativas de sua vida. Uma batalha contra forças que procuravam mantê-la confinada a um papel que ela havia superado. Seus últimos anos foram marcados tanto por seus sucessos quanto por suas frustrações. Nos momentos finais, esse desejo de liberdade ainda era evidente. Um desejo não apenas para si mesma, mas também para os 2 filhos que significavam tudo para ela. Em entrevistas posteriores, ambos os príncipes falaram abertamente sobre o arrependimento que sentem por aquela breve e apressada conversa telefônica. Ambos expressaram como sua brevidade e as circunstâncias que a cercaram os afetaram profundamente. O príncipe Harry, em particular, refletiu sobre esse momento com uma honestidade crua. Ele admitiu que teria feito as coisas de maneira diferente se soubesse que seria a última vez que ouviria a voz de sua mãe. "Tenho que lidar com isso pelo resto da minha vida", compartilhou ao ser questionado sobre o arrependimento persistente que o atormenta. Desde então, disse que frequentemente revive aquele momento em sua mente, imaginando o que poderia ter dito ou perguntado se tivesse compreendido sua importância. O arrependimento não é apenas pelas palavras não ditas, é pela inocência perdida e por uma despedida irreversível. O príncipe William também falou sobre a ligação com um remorso semelhante. Como irmão mais velho, sentiu uma responsabilidade particular para com Harry nos dias que se seguiram à morte da mãe, mas também carrega seu próprio senso de culpa. William admitiu que gostaria de ter passado mais tempo falando com ela naquela noite. Em entrevistas, descreveu a sensação persistente de culpa que sentiu por ter encerrado a conversa rapidamente. Para William, que frequentemente se comporta com uma compostura reservada, esses momentos de reflexão revelam uma vulnerabilidade diretamente ligada àquela última ligação. Ambos os príncipes compartilharam como essa experiência moldou sua perspectiva sobre família e privacidade. A perda abrupta de Diana, combinada com a brevidade de suas últimas palavras, lhes inculcou um profundo respeito pela fugacidade do tempo com os entes queridos. Eles falaram sobre como isso influenciou sua dedicação em proteger suas próprias famílias da mesma intrusão midiática que contribuiu para o trágico fim de sua mãe. Nos dias que antecederam sua trágica morte, a vida da princesa Diana foi marcada por um nível incomum de tensão e segredo. Ela falou abertamente com amigos próximos e confidentes sobre suas ansiedades, incluindo preocupações com segurança e temores por seu bem-estar. Sua complicada relação com Dodi Fayed, filho do bilionário egípcio Mohammed Al-Fayed, adicionou mais intriga aos seus últimos dias. A especulação em torno de seu relacionamento e do futuro dos dois criou um ambiente carregado de incerteza e apreensão, o que deu ainda mais peso ao que se tornaria sua última ligação telefônica para William e Harry. O relacionamento de Diana com Dodi foi objeto de intenso escrutínio midiático desde o início. Apenas algumas semanas antes de sua morte, os paparazzi capturaram fotos dos dois em um iate no Mediterrâneo, desencadeando rumores sobre um possível noivado. Embora a profundidade e seriedade de seu relacionamento permaneçam incertas, a obsessão da mídia com cada movimento deles acrescentou ainda mais pressão à vida de Diana. Amigos próximos revelaram desde então que Diana estava insegura sobre o papel de Dodi em seus últimos meses. Seus confidentes lembram que ela frequentemente falava sobre sentir-se observada, não apenas pelos paparazzi, mas também por figuras dentro do establishment. Ela acreditava que estavam monitorando suas ações.